Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 127. Esse salmo foi o salmo do meu casamento. Ministrei alguns casamentos com este salmo. Eu vou falar nessa noite sobre o 127 e no último encontro nosso, do 128. Agora é o 127. Esse é um salmo muito abençoador, muito rico para nós. Vamos ler, todos acharam? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a sua porta. Senhor, nós te louvamos aqui nessa noite por esse tempo agora de ministração da Escritura. Fala conosco, Pai. Nós estamos aqui, estamos ávidos a ouvi-lo. Que seja um tempo da graça e do favor do Senhor para nós, como família, como povo do Senhor. Quero te louvar por esse tempo e que o Senhor nos instrua e nos auxilie como família e família do Senhor. E a minha oração nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, a família, ela foi instituída por Deus. A família é a célula mãe da sociedade. A família, sendo assim, ela deve merecer a nossa maior e a nossa maior atenção, nosso maior e o nosso melhor cuidado. Não há sacrifício ou trabalho humano capaz de realizar muita coisa, a menos que a bênção de Deus seja sobre ele, seja sobre a sua casa e seja sobre os seus filhos. Há 3 lições desses salmos que eu quero ver com vocês. O primeiro deles está no verso 1 que lemos. É que Deus precisa ser a base da nossa família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Queridos, uma equipe de demolição é capaz de destruir em poucas horas ou dias aquilo que engenheiros e construtores levaram meses e dias para projetar e construir. Deus nos chamou para edificar sobre a nossa família, sobre o nosso lar e sobre a nossa vida. Quer estejamos construindo edifícios com argamassa, tijolos e aço, quer construindo vidas ou famílias com verdade em amor, não podemos ser bem-sucedidos sem a ajuda do Senhor. A primeira coisa que deveríamos pensar é que nós não estamos construindo uma casa, mas um lar. Um lar. Ruth capítulo 3, eu acho bem interessante esse texto. Que a sogra vai dizer para Ruth: não hei eu de buscar-te um lar, para que sejais feliz? Note, ela não buscou uma casa, ela buscou um lar. É possível termos uma casa e não termos um lar feliz. É possível termos uma casa sem ter um casamento feliz. Agora, como prudente construtor, o texto que li inicialmente
Quem é o prudente construtor? Jesus. Ele diz em Mateus 7:27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, porque ela estava edificada sobre a areia. É possível, diz Jesus, construirmos uma família, um lar e uma casa, não sobre o alicerce sólido, que é Cristo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu não sei se você conhece pessoas que se casaram por amor, e logo depois terminou o casamento magoado, ressentido, nas barras de um tribunal. Irmãos, muitas pessoas confiam em seus sentimentos e em si mesmos para construir uma família. Muitas pessoas. Muitas. Para começar uma família, é preciso construí-la sobre o próprio Deus. Ele deve ser o alicerce. Se nós não tivermos alicerçados em Cristo na hora da dor, há separações. Porque sentimentos não seguram um casamento. O que segura um casamento na hora da tempestade é estar alicerçado em Cristo, é estar alicerçado na rocha, nele. O que segura um casamento é o próprio Deus. Diz o Salmo 91:2 que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O que faz um casal feliz não é o tamanho da casa que ele mora, não é o quanto ganham, não é a profissão que exerce, e sim, se esse casamento está sendo construído sobre o alicerce certo, Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Jesus diz sobre isso em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Nada, nada. Irmãos, tudo o que fazemos e construímos sem a ajuda do Senhor é construir para chuvas, para queda. Por isso, Deus precisa ser a base, o alicerce. Jean amado, está começando a casar, a família, estão prestes a se casar. O alicerce precisa ser Cristo. Não quanto ganham, não quantos idiomas falam, mas Cristo. Não o tamanho do apartamento que vão morar, mas Cristo. Cristo. Ele precisa ser o alicerce, porque sentimento não segura casamento. Segundo, eu aprendi no verso 2 que eu não posso fazer das coisas o alicerce da família. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Irmãos, este verso não ensina que é errado acordar cedo. Não. Ele não diz que é errado repousar tarde e comer o pão que penosamente você granjeou. Não. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo que é inútil você acordar de madrugada, chegar tarde em casa e comer o pão que penosamente você conquistou, se o Senhor não edificar a casa.
É isso que o texto está dizendo. Há muitos casais, eu li isso no livro do Russell Shedd, ele contando uma experiência que ele teve. Eu quero compartilhar com vocês. Isso é real, é verídico. Na igreja que ele pastoreava há um tempo, chegou um casal recém-casado e disse: Pastor Russell, eu e minha esposa decidimos que nós vamos trabalhar um longo período da nossa vida. Vamos trabalhar e vamos guardar dinheiro. Vamos trabalhar e vamos guardar dinheiro. Quando nós ganharmos o dinheiro suficiente para vivermos uma vida tranquila, depois de trabalharmos, nós paramos um pouco e vamos curtir um pouco a vida. Ele disse: vocês estão certos disso? Ele disse: sim, estamos. Orou pelo casal, apesar de estar contrariado da decisão desse casal que tinha prestes, estavam novos de casados. E eles foram. E diz ele no seu livro que alguns anos se passaram. Eles trabalharam. Eles saíam de madrugada e eles chegavam de madrugada. Às vezes eles nem comiam o pão que penosamente eles ganharam. Nem comiam. Acordavam de madrugada e chegavam de madrugada. Acordavam e iam dormir de madrugada. Certa feita a esposa chegou anos depois, olhou para o olho do marido e disse: quem é você? Eu te conheço. Para resumir a história, o casamento que começou com muito amor terminou nas barras de um tribunal, depois de um doloroso divórcio. Irmãos amados, há muitos casais que trabalham muito a vida toda para ganhar dinheiro e guardar, mas chegam no fim da vida sem conhecer um ao outro, sem saber quem o outro é. Muitos casamentos têm acabado, apesar do dinheiro vir. O dinheiro veio, mas junto com o dinheiro veio o divórcio. Não adianta construirmos patrimônios enormes e perder o casamento. Não adianta conquistarmos coisas e mais coisas e não termos relacionamento dentro de casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor, não me responda. E nem olhe para o cônjuge, por favor. Faça esse exercício. Se você pudesse voltar atrás, talvez há 10, talvez há 20 anos atrás, você mudaria alguma coisa que você fez e não a faria? Se você olhar para o retrovisor, meu Deus, eu não faria isso, eu não faria aquilo, eu faria aquilo outro diferente, eu mudaria isso. Talvez eu passaria um pouco mais de tempo com a minha esposa e com os meus filhos. Talvez eu trabalharia menos. Você mudaria alguma coisa no seu casamento? Você mudaria alguma coisa no relacionamento com os filhos? Eu creio que sim. Agora, irmãos, ao outro lado da moeda, muitas pessoas economizam, que não é pecado, mas sem prazer. E isso é usura. Eu vou explicar isso. Talvez você conheça pessoas muito bem de vida, mas vivem uma vida miserável, porque eles não sabem desfrutar daquilo que Deus dá. E eu vou explicar.
O marido não viaja com a esposa. O marido não sai com a esposa para comer, nunca. O marido não compra uma boa roupa para a esposa. E a esposa continua dormindo com a camiseta do vereador. Há irmãos que vivem uma vida sem desfrutar daquilo que conquistaram. É a mesma roupa, o mesmo lugar, as mesmas coisas. As mesmas coisas. Ele trabalha. Quando Deus dá fruto do trabalho que você tem, você precisa desfrutar dessa bênção de Deus. Desfrute. Desfrute. Você não desfrutar por não ter é uma coisa. Agora, faça coisas diferentes. Faça coisas novas. Usufrua do fruto do seu trabalho. Irmãos, eu não estou falando de esbanjar. Não estou. Mas usufruir a bênção do seu trabalho. Há irmãs que têm a mesma roupa. Aqui não. Aqui não. Louvado seja Deus. Aqui não. Mas aí fora, vem com a mesma roupa o ano todo na igreja. Às vezes a irmã quer comprar e o marido não deixa. Às vezes o marido quer comprar e a esposa não deixa. Passamos agora as eleições, tem alguns maridos. Irmão, você já pensou acordar? Você olhar assim de madrugada para sua esposa na cama com a camiseta do vereador? Já pensou você olhar assim, você até assusta. Usufrua. Usufrua daquilo que você conquistou. Em nome de Jesus. Levante para trabalhar, repouse, coma e beba, porém desfrute no Senhor. Aproveite no Senhor. Agora diz o verso 2 ainda, maravilhoso, que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aqui é uma verdade tão absoluta, bendita. É que quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer, Deus cuida das minhas coisas. Quando buscamos o reino em primeiro lugar, como diz Mateus 6,33, comida, bebida e roupas vão sendo acrescentados. Irmãos, eu quero louvar a Deus por isso. Eu chorei escrevendo esse sermão, porque eu e a minha família temos experimentado isso aqui em Londrina. Vocês pensam que não falta? Falta sim. Porém Deus tem levantado um aqui e outro ali para nos suprir. Deus tem levantado para nos suprir. Não fecha as contas, mas Deus levanta para suprir aquilo que falta. Eu e a minha casa, eu chorava hoje na oração durante o dia, que eu disse: Deus, a Beatriz está afinco na obra, a Luciana me ajuda na obra, ela está em vários lugares onde eu tenho ido, eu leio, eu oro, eu estudo, nós estamos no centro da tua vontade. E Deus me disse isso: faça o que eu quero e eu cuido de você. Aos seus amados Ele dá, Eliane, enquanto dorme. Terceiro, agora nós vamos ver a chegada dos filhos. Dos versos 3 ao 5, Salomão vai falar para nós dos filhos. Olha aí o verso 3 comigo, acompanhe.
Irmãos, o verso 3, 4 e 5 dizem três coisas distintas dos filhos. Primeiro, diz o verso 3, que os filhos são preciosos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Preste atenção em algo aqui. Talvez você está aqui e não tem filhos, mas os terão. Primeiro, Salomão diz que os filhos são herança do Senhor. E o que é herança? Herança não é algo que você trabalha para ter, você recebe. Herança não é uma questão de mérito, pois um filho pode ser bom ou ruim, mas ele tem direito à herança. Os filhos de Salomão, eles são herança de Deus, não que você mereça, mas você os tem. Segundo, é que filhos, eles são presentes de Deus a você. Existem casais que desesperam para ter filhos, outros se desesperam por ter filhos. Uns se desesperam para ter, outros se desesperam por ter. Entenda, filhos é dádiva, é presente, é herança de Deus para nós. E porque os filhos são herança, a herança não pode ser desperdiçada. Diz Lucas 13:15, que o filho pródigo pega a sua herança antecipadamente e a desperdiça. Irmãos, quando Deus põe essa herança em suas mãos, que é dele, precisamos cuidar e preservar. Por quê? Porque é herança. E de quem é a herança? É do Senhor. É dele. Nós, como pais, não podemos perder a oportunidade de lavrar, de cultivar nesse campo, de você fazer com que essa lavoura que foi colocada em suas mãos seja frutífera. É como se Deus dissesse mais ou menos assim: ao entregar a você um filho, toma, é teu, cuida, é meu. Toma, é teu, cuida, é meu. Toma, é teu, cuida, é meu. Os filhos são de quem? Herança de quem? Do Senhor. Os filhos são do Senhor. Agora diz aí do verso 3, o fruto do ventre, o seu galardão. O que é galardão? Fruto do ventre, o seu galardão. O que é galardão? É algo que me traz alegria ao receber. É algo recompensatório a mim ao receber. É algo que me traz gozo. Salomão diz: essa é a atitude de um pai ao receber um filho. É a mesma coisa. Com isso, deveríamos entender que os filhos são o nosso maior tesouro. Maior tesouro. E vocês acham que é isso que está acontecendo hoje, de fato? Ou estamos colocando coisas à frente de pessoas? Irmãos, quando não temos essa noção, amamos as coisas e usamos pessoas. E uma casa onde coisas vêm na frente de gente, falta a graça de Deus.
falta a graça de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Ele vem para nós como galardão. Os filhos de Salomão, que são o maior tesouro que temos na vida, a Beatriz e o Isaac, diz a Escritura, são os maiores tesouros que eu e a Luciana temos na terra. Segundo, é que os filhos, além de preciosos, diz o verso 4, é que os filhos são úteis, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da tua mocidade. Irmãos, notem algo aqui. O salmista agora usa a figura, não de um empresário, mas de um guerreiro. Salomão usa aqui a figura de guerra, pois não havia arma mais poderosa na época que os flecheiros. Agora, o que tem a ver flechas com filhos? Há 3 significados interessantes da flecha. Escute. A primeira é que todo guerreiro precisava carregar nas costas as flechas. Da mesma forma, pai e mãe carregam filhos no coração, a mãe no ventre, depois no bolso, nos braços e a vida inteira na mente. A vida toda é como flechas. É por isso que não se pode gerar um filho e colocá-lo de lado. Não. Alguns acham que geram filhos e os deixam viver a vida que eles querem. Não. Irmãos, no momento que se tem filhos, você fica aliançado a ele a vida toda. Toda a vida. Alguém disse que bateu asas e voou, não é responsabilidade minha mais. Acabou meu compromisso. Irmão, acabou nada. Acabou nada. Como assim acabou? Olha, casou, irmã Célia, acabou meu compromisso. Acabou? Você não se preocupa mais com seus filhos casados? Irmãos, nós continuamos ligados 24 horas por dia como energia. É 24 horas ligadaço. O que diz respeito ao seu filho, diz respeito a você. Você carrega-o como uma flecha carregava o guerreiro nas costas, 24 horas por dia. Segundo, é que todo guerreiro não desperdiça as suas flechas. Nós não criamos os nossos filhos para nós, e sim para Deus, e depois ensiná-los para a vida. É a mesma coisa de uma flecha. A flecha, ao ser lançada, eu não posso desperdiçá-la. São como flechas. Flechas. Há alguns pais que eu acho interessante, aqui não tem nenhum pai assim, mas não é saudável criar um clã. O que é um clã? Vocês vão entender. A filha casa e o pai diz mais ou menos assim: minha filha, não vá longe, eu vou esticar um quarto aqui, fica aqui conosco. Aí, não satisfeita, a outra filha casa, ela diz assim: minha filha, não saia daqui, fique por perto. Então ele estica para cima. Primeiro ele estica para o lado, depois ele estica para cima. Vamos fazer um sobrado, fique por aqui. Então ele quer criar um clã, ter os filhos por perto. A Bíblia diz exatamente o contrário. Quem casa quer casa, e quem casa, os pais lançam a flecha. Terceiro, é que todo guerreiro atira as flechas no alvo certo, no alvo correto. Pais crentes criam filhos com os princípios do Senhor.
Paulo diz em Efésios 6,4: mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Há um texto que todos nós conhecemos, é Provérbios 22,6: ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando ficar velha não se desviará dele. Ensinar o caminho, os filhos no caminho, significa ser exemplo para eles. Há uma frase de Albert Schweitzer, ele diz que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Exemplo. Eu ensino a Beatriz pelo exemplo. A Luciana, minha esposa, ensina os nossos filhos pelo exemplo. Você ensina seus filhos pelo exemplo. Exemplo. Billy Graham, antes de morrer, disse algo muito interessante. A maior coisa que um pai pode deixar para um filho na vida não é bens, é exemplo. Exemplo. Que coisa maravilhosa um filho olhar para um pai e dizer: aí vai um homem de Deus. Uma filha olhar para uma mãe e dizer: aí vai uma mulher de Deus. Ensine os filhos. O cerne da educação cristã é este: conduzir o coração dos filhos ao coração do Senhor. Esse é o cerne da educação cristã. Agora, é bem verdade que um filho pode não seguir a orientação dos seus pais, mas isso não isenta você e a mim da responsabilidade de continuar ensinando o seu filho. Pastor, meu filho, ele deu um passo para trás. Não importa, continue orando por ele, ensinando e mostrando as verdades para ele. Há uma frase que eu nunca me esqueço, que eu citei, da mulher Cirofenícia, quando ministrei. Eu aprendi uma frase muito gloriosa da mãe que busca pela filha que está cheia de demônios, em Marcos 7, do 24 ao 30. Mesmo quando não pudermos mais falar de Deus para os nossos filhos, podemos falar dos nossos filhos para Deus. Instrua, dê exemplo, fale de Deus para eles. Se não der, fale deles para o Senhor. E terceiro, diz o verso 5, é que os filhos são protetores. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, eu li isso também. Eu queria compartilhar com vocês. Quando os nossos filhos são pequenos, eles choram para ficar conosco. Quando eles crescem, nós choramos para ficar com eles. Se não plantarmos hoje, não colheremos amanhã. Eu preciso semear na vida do Isaac e na vida da Beatriz. Não são avós, não são amigos, somos nós, pais. Nós precisamos semear na vida dos filhos. Sabe qual é o princípio de Deus no verso 5? No começo, você protege os seus filhos. No final, os filhos protegem você. Quando os seus filhos são tenros, cabe a você protegê-los. Mas depois que suas forças vão se acabando, é nesse momento que os filhos vão proteger você. Por isso, os filhos são herança do Senhor.
fruto do ventre o teu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da tua mocidade. Notem, moços, mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, escutem. Quando semeamos na vida dos filhos, não somos envergonhados. Quando você semeia na vida do teu filho, você jamais será envergonhado. Quem diz? Palavra. Semeie. Leia a Escritura com ele. Ore com ele. Invista na vida dos seus filhos. Invista hoje, porque diz a Escritura que eu e você não seremos envergonhados. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. Eu não serei envergonhado ao semear na vida do Isaac e na vida da Beatriz. Quem conhece a nossa filha diz: menina doce, menina de Deus. Nós semeamos, eu e a Luciana ainda hoje, semeamos na vida do Isaac, a orar com ele todas as noites, a orar por ele. Você que está aqui já tem filhos adultos, ainda há tempo de semear, ainda há tempo. Nós não criamos os nossos filhos para o mundo, mas para o Senhor. Para o Senhor. Eu fico muito preocupado, irmãos, quando estamos pregados dentro da igreja e os nossos filhos jogados. Vai dar problema. Vai dar problema. É óbvio que vai dar problema. Semeie nos filhos, saia com os filhos, se puder ore com os filhos, profetize na vida dos filhos, semeie na vida deles, que você não será envergonhado, diz a Escritura.